O pai é espelho para o filho. A frase já batida aumenta a nossa responsabilidade. Enquanto pais, eu tenho que prestar atenção nas minhas atitudes, no que eu falo, nos meus hábitos. Será que o meu filho vai me imitar? Fernando Zanuck está aqui com a gente para conversar. Zanuck, tudo bem? Tudo bom, Gustavo. Se eu for uma pessoa boa, meu filho também vai ser uma pessoa boa necessariamente ou não? Olha, a chance é muito grande, porque a gente fala que em psicanálise que o superego, que é o nosso padrão moral, nosso juiz interno, ele é o herdeiro do superego dos pais, e principalmente do pai. Quer dizer, o padrão moral que você vai ter, o que você acha certo ou errado, o que você acha bonito ou feio, o que você vai fazer se sentir bem ou se sentir mal, tem muito a ver com o que os pais acreditam. A Fabiane Alves pergunta aqui, boa tarde. É possível os filhos adquirirem características de personalidade muito parecidas ou iguais às dos pais? Sim, claro, porque assim, o que é a personalidade? Nós temos uma parte inata da personalidade, que é o temperamento. Se é mais explosivo, mais tímido, é extrovertido, introvertido, que é o jeito geral. Agora, o caráter, os valores morais, o que você acredita, o jeito de ser, as piadinhas e tal, isso tem a ver com quem você convive. O ser humano é um animal cultural e a gente aprende pelo convívio. A gente fala assim, mas por que pai e mãe? Porque são as pessoas mais importantes, de afeto mais importante, forte que a gente tem e que a gente convive por mais tempo. Então, naturalmente, é de quem a gente vai copiar as coisas, né? Tem gente que quando o filho nasce deixa de beber, deixa de fumar, de fazer muita coisa errada para se tornar exemplo. O filho observa essas coisas, mesmo pequeno, ele pode observando essas atitudes que os pais têm e lá na frente pode querer fazer igual? Pode. Eu aprendi isso de uma maneira bem intensa quando eu trabalhava com adolescentes infratores logo que eu me formei. E tinha um adolescente que eu trabalhava, conversava com ele sobre a vida dele no futuro, ele tinha muitas passagens. Eu falei, mas se você continuar na maioridade, você vai ser preso. E ele virou para mim e disse que esse era o objetivo dele, porque ele queria ir para a penitenciária estadual de Londrina para ficar com o pai. Porque se o pai dele estava preso, ele queria ser como o pai, até neste aspecto. Então, para você ver como que a identificação de padrões morais é muito forte pela questão dos pais, tanto o pai como a mãe. A gente vai falar agora de uns bons hábitos que os pais podem passar para os filhos. É a leitura, né? Está começando hoje o Festival Literário de Londrina, o Londrix. Até o dia 13 de setembro estão programadas várias atividades. Uma delas é um dedo de prosa nas escolas, que a gente está vendo nas imagens aqui no fundo. Os escritores vão conversar com os jovens de uma maneira bem descontraída para explicar o processo de criação e ouvir também as experiências dos próprios alunos. Hoje pela manhã, o autor e médico cardiologista Marco Fabiani esteve no Colégio Castaldi, aqui na Zona Oeste. A conversa foi bem interessante. Um dos alunos chegou até a declamar um poema. Vamos ouvir um trechinho. Sempre sonhei com um país digno. Não que tivesse corrupção, mas que tivesse cooperação. O que ficou foi a hipocrisia humana. Belo seria a sociedade digna, com vizinhos humildes, de respeito mútuo e feliz. Mas esperamos fielmente, contente e alegre, o renascimento desse passado, triunfando com sua esplendorosa volta. O escritor Marco Fabiani falou com a nossa equipe sobre como percebe o hábito de leitura entre os jovens. Será que eles estão lendo mesmo? Eu não acho que tenha diminuído, não. Eu acho que as pessoas leem e os jovens leem, né? O que muitas vezes eles estão tendo hoje plataformas diferentes de leitura, né? Você tem hoje a internet, os blogs, enfim, é uma dinâmica diferente da dinâmica mais clássica, que é aquele livro onde você senta, tem um espaço de leitura. Isso existe também, e eu acho que existe esse interesse. Mas eu acho que eles continuam lendo. A gente percebe quando você oferece essas oportunidades, como a gente está fazendo aqui agora, a resposta é muito boa. Está tendo uma coisa que é interessante da literatura, que é a diversidade. Diversidade de temas, diversidade de estilos, diversidade, que é isso que vai oferecendo caminhos, né, para todo mundo. As editoras estão produzindo coisas maravilhosas para crianças, livros atraentes, graficamente atraentes, que é você ofertar isso, que isso vai crescer. Não é isso? As pessoas... Por isso eu até acho que tem uma geração aí que está lendo bastante. Está tendo as feiras literárias com um monte de gente participando, Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, escolas, né? Eu acho que isso tem um movimento, nós estamos vivendo um bom momento. A leitura, ela dá instrumentos para a gente lidar com as coisas que não são objetivas do mundo, não é isso? Tratar das suas dores, das suas alegrias, né?
esse diálogo de quem escreve com quem lê, que é uma coisa, são as duas faces de uma moeda só, né? É que vai fazendo esse caldo, tá certo? Que você cria uma cidade literária, um país literário, uma maneira mais elaborada de tratar suas coisas, as coisas do mundo, né? Temos todos que ler e ler bastante, né, Zanuck? Vamos lá, respondendo algumas perguntas que chegaram aqui. Boa tarde, Fernando e Gustavo. Meu pai era alcoólatra, morreu quando eu era muito novo, portanto nem tive contato com ele. Não segui o vício dele por motivos óbvios, mas mesmo assim, meus familiares dizem que me pareço muito com meu pai em alguns aspectos comportamentais. Isso é possível pela genética apenas? Olha, então, como eu falei, o temperamento é uma parte da personalidade que a gente herda, que tem a ver, inclusive, com a constituição física, orgânica mesmo, né? Se você é mais passivo, mais ativo, pressão mais alta, mais baixa, mais explosivo, mais calmo, isso tem a ver com a parte da genética, sim. E fora isso também, existe uma coisa que às vezes não se percebe, é o reconhecimento do pai no filho. É o olhar da mãe que fala, olha, seu pai era assim, e isso cria uma marca onde a criança até ressalta essa característica sem perceber. Então, às vezes a mãe estimula sem perceber, o filho ressalta sem perceber, porque tem esse olhar sobre o outro também que é muito importante. Uma pessoa que perguntou aqui sobre filhos adotados, como é que a gente percebe as características deles, sendo que não são filhos biológicos da gente? Eu costumo dizer que todo filho precisa ser adotado, até o biológico. Ou seja, você tem que se preocupar e se responsabilizar por ele. Óbvio que quanto mais cedo a criança chega à família, mais facilmente se dão as identificações. Agora, elas podem ocorrer até com crianças mais velhas, na adolescência mesmo, porque vai ter a ver com os exemplos que você demonstra, com aquilo que você julga que é certo ou errado, a maneira como você age com o adolescente. Se você é justo com o adolescente, com a criança, você tem a tendência de que ele também seja para com você e para com o mundo. Então, mesmo mais velho, o exemplo que você dá, a maneira como você trata, tem grande influência. Para a gente poder encerrar. Boa tarde. Índole vem de berço? A pessoa pergunta. De berço. De berço no sentido da convivência. O índole boa ou índole ruim vai depender das experiências que você tem. Por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo é uma coisa que você aprende se você é amado. Quando você é amado, você aprende a amar. E se você é amado incondicionalmente, você aprende a ser tolerante para consigo mesmo e para com o outro. Muito legal. Zanuck, obrigado pela participação. Obrigado. Sempre bom conversar contigo.